Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, é um grande privilégio quando estamos envolvidos diretamente com as coisas de Deus. Em Marcos capítulo 15, versículo 37, diz assim: E Jesus, dando um grande brado, expirou. Amém? As 7 palavras na cruz. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, através dos séculos, o homem construiu muitos altares e neles prestou sacrifícios para absorver-se dos seus pecados e também dos pecados dos outros. Porém, meus irmãos, um altar foi escolhido no lugar conhecido como Gólgota, lugar de uma caveira, por causa da conformação geográfica, como diz a Bíblia, onde o Cordeiro de Deus entregou-se a si mesmo a Deus pelos nossos pecados como um sacrifício de uma vez para sempre. Irmãos, Jesus passou 6 horas sobre a cruz e durante todo este tempo ele disse 7 palavras que têm significados profundos. Queridos, quando passamos por momentos difíceis ou quando enfrentamos a nossa cruz, muitas das vezes falamos palavras duras e tristes sem pensar e depois lamentamos que dissemos aquilo porque foi no momento de dor ou no momento de raiva. Contudo, meus irmãos, Jesus, mesmo se fazendo humano, não fez assim. Pelo contrário, foi no momento mais difícil que ele disse palavras maravilhosas. O que Jesus disse na cruz? Hoje, queridos irmãos, queridos amigos, nós vamos refletir sobre as 7 palavras ditas por Jesus na cruz. A primeira palavra, perdão. Em Lucas capítulo 23, versículo 24, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Queridos irmãos, vimos que na oração de Jesus, ele expressa seu profundo amor e pede a Deus para perdoar os seus malfeitores, pois a maldade deles vinha da ignorância. Eles sabiam que matavam, mas não sabiam a quem matava. Aqui, meus queridos, Jesus nos ensina que perdoar deve ser o verbo da nossa vida. Irmãos, o amor leva-nos a perdoar. O perdão tem mão dupla, meus irmãos. Ele cura quem perdoa e ele cura também quem se sente perdoado. O perdão é melhor do que 10 caixas de sedativos, porque o perdão alivia a angústia do coração humano.
Jesus perdoou para testemunhar o seu propósito ao subir à cruz e também para cumprir o seu próprio ensinamento sobre o perdão. Portanto, meus irmãos, meus amigos, quem vocês precisam perdoar agora? Declarem o seu perdão para quem te ofendeu. Declarem o seu perdão para quem te magoou. Declarem o seu perdão para aquela pessoa que te caluniou. Façam isso, meus irmãos, meus amigos. Segunda palavra, promessa. A Bíblia diz assim em Lucas, capítulo 23, versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, aqui nós vimos que mesmo em meio a tanto sofrimento, Jesus não perdeu o foco principal da sua missão de salvar e garantiu a felicidade eterna aos que são salvos. Mesmo sofrendo terríveis dores, Jesus foi capaz de prometer e dar a vida eterna no paraíso para quem estava ao seu lado. Irmãos, a promessa de Jesus na cruz é, na verdade, uma resposta ao seu colega de cruz que lhe disse: Senhor, lembra-se de mim quando entrares no seu reino. Vimos com isso, meus irmãos, que Jesus, mesmo no momento de dor, Ele abençoa. E enquanto todos o abandonaram, Jesus nunca abandonou seus amigos. Irmãos, quantas vezes falamos palavras duras em momentos de dor e isso só vem piorar as coisas. Você também, querido amigo, precisa de uma promessa de vida eterna? Jesus é o seu melhor amigo e só Ele tem o poder de perdoar e de salvar. Terceira palavra, responsabilidade. A Bíblia diz assim em João capítulo 19, versículo 27. Jesus, vendo sua mãe perto de João, a quem amava, disse-lhe: mulher, ele é seu filho. Irmãos, imaginem o olhar de Maria para Jesus ali na cruz, quando Jesus demonstra por ela uma preocupação familiar. Este texto, meus irmãos, nos dá o entendimento que José já havia falecido. E João tornou-se a pessoa mais próxima, capaz de ajudá-la na sua vida espiritual. Jesus cuidou de sua mãe, assumindo a responsabilidade de filho mais velho, mas sabia que a partir dali não poderia mais cuidar dela. Então pediu o apoio de João para ajudar sua família.
E você, querido amigo, você tem assumido as suas responsabilidades? Seja responsável ao carregar a sua cruz. A quarta palavra, humanidade. Em João, capítulo 19, versículo 28, Jesus disse: tenho sede. Aqui nós vimos, meus irmãos, o grande paradoxo. Jesus é a fonte da água da vida e tem sede. Mas a sua sede ali era humana. Porém, a sede maior era buscar e salvar o perdido e os mortos nos seus delitos e pecados. Como diz a Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 1. O vinagre que deram a Jesus para matar a sua sede era um líquido corrosivo. Mas Jesus é a água da vida que elimina o efeito corrosivo do pecado que corrompe a vida humana. Irmãos, a sede revela a fragilidade humana e nos faz sentir necessidade de buscar a Deus. Querido irmão, querido amigo, qual tem sido a sua maior fraqueza? Jesus pode saciar a sua sede e suprir todas as suas necessidades. Busque a Jesus neste momento. Quinta palavra, sacrifício. Vimos que em Mateus capítulo 27, versículo 46, a Bíblia diz assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, alguém disse que esse clamor tem duplo significado. Primeiro, foi o grito de dor, como ser humano, no momento em que o caldeirão da ira de Deus, que deveria ser derramado sobre nós, caiu sobre ele. Segundo, foi o brado de vitória pelo fato de estar cumprindo o projeto de Deus para salvar o mundo, citando assim o Salmo 22, versículo 1. Querido amigo, no momento de dor, a quem você tem clamado? No momento de dor, a quem você tem clamado? Clame ao Senhor e Ele com certeza te responderá. A sexta palavra, redenção. Jesus disse assim em João, capítulo 19, versículo 30, está consumado. Vimos aqui, meus irmãos, queridos amigos, que Jesus cumpriu com perfeição o plano de salvação projetado por Deus do Jardim do Éden até o dia da sua ascensão ao céu. Jesus selou com o seu próprio sangue o pacto da nova aliança.
e esta palavra está consumado, significa que a sua obra está completa, como um carimbo cuja tinta é o sangue de Cristo para a remissão de pecados. Aquele que crê e aceitar que o sangue de Jesus Cristo foi derramado para a remissão de seus pecados, este está livre da lei do pecado e da morte, conforme diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2. O que Deus começou em sua vida, Ele precisa completar. E com certeza, Ele cumprirá suas promessas em sua vida. A sétima palavra é entrega. Em Lucas, capítulo 23, versículo 46, Jesus disse assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui, meus irmãos, Jesus deu um brado em alta voz, citando o Salmo 31, versículo 5, e assim constatou-se a sua morte física. Queridos irmãos, queridos amigos, a salvação é de graça, mas custou alto preço. O Cordeiro Imaculado foi sacrificado por nós na cruz. Mas precisamos entender, meus irmãos, e deixar bem claro que Jesus não foi assassinado. Jesus morreu voluntariamente e o que o matou não foram os cravos e nem foram os espinhos, mas sim, o que matou Jesus foram os pecados da humanidade que pesaram sobre ele. Pensemos nisso, queridos. Pensemos nisso. O que você gostaria de entregar a Deus hoje? Querido amigo, você que ainda não tem Jesus no coração, entregue-se ao Senhor completamente. E agora, faça isso. Você que não teve ainda um encontro especial com Jesus, entregue-se a Ele agora. Faça isso. Quais são as palavras que você diria se estivesse na cruz? Queridos irmãos, queridos amigos, a cruz de Cristo é o evangelho que o crente deve viver. Cada situação dolorosa pode ser uma ferramenta para crucificar o homem carnal e ressuscitar o homem espiritual. Se você está sendo crucificado por alguma coisa que te faz sofrer, tome a sua cruz, sabendo que após a crucificação vem a ressurreição. Quantas vezes temos uma sexta-feira de dor, mas depois vem um domingo, quando revivemos para Deus. Você está sendo crucificado? Pois fique tranquilo, Deus vai te ressuscitar.
Amém? E que Deus assim nos abençoe. E que possamos, meus irmãos, meus amigos, entender de uma vez por todas o verdadeiro espírito da Páscoa. Que Deus nos abençoe.